Vamos ver o caso da Thaís Araújo e da Globo, gente. Primeiro pelo vídeo da Daiane Oliveira, depois o meu vídeo de ontem falando da resposta da Globo. Bora pra gente poder seguir aqui no Meteoro Brasil. Bora, gente. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Bora. A atriz Thaís Araújo registrou uma denúncia no setor de compliance da TV Globo contra a autora Manuela Dias, após um desentendimento sobre a condução de sua personagem Raquel na novela Vale Tudo. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira agora no Plantão do Meteoro. Bora lá! Daiane, o que foi que aconteceu? Essa novela deu muita treta, né? Agora, por essa treta, eu não estava esperando, não. Dai? Você está aí com problema de áudio. Isso, Ana. Aí, voltou. Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Pronto. Pois é, Ana, desde o começo, essa novela teve muitas problemáticas, né? No começo, ali, a gente já ouviu uma questão de indicação de suposto assédio em relação à conduta de um dos protagonistas. Esqueci, gente, eu esqueci, ele estava na minha cabeça, esqueci o nome do homem. Mas tudo bem, daqui a pouco eu falo. E aí a atriz, né, comentou que não gostava muito da conduta, que estava sendo dirigida, Cauã Raymond. E aí muitas pessoas começaram a trazer questões do Cauã Raymond e da interpretação em relação à novela. Isso foi superado ao longo da trama, só que no final ficou uma sensação estranha quando a Ruth, né, a personagem da Thaís, não teve a ascensão que foi a ascensão original. E tem toda uma questão por trás disso, porque na novela original, a ideia dessa personagem ter uma ascensão social, sair da pobreza, conseguir um restaurante, ficar rica, e tudo isso com ética, com moral, com respeito ao país, à soberania, tinha um significado de pertencimento para a sociedade. E, sobretudo, porque essa personagem se contrapunha ali a Odete Roitman, que era justamente o oposto desse pensamento. E, no final da novela, teve um apagamento dessa personagem. Esse apagamento, inclusive, já vinha acontecendo, e a Thaís Araújo ela fez um comentário sobre essa dinâmica de continuar na pobreza. Por quê? Porque a Manuela Dias, ela tem, eu vou te dizer que um complexo ali de colocar pessoas negras sempre chorando numa pobreza, ou em situação de vulnerabilidade. Se você for analisar tudo que a Manuela faz, escreve, tem um olhar em relação a isso. Tem algumas pessoas que são apegadas a um estereótipo, e eu posso aqui ficar citando por horas alguns autores que falam de estereótipos. Dentre o estereótipo que a gente tem aí de colocar pessoas nessa posição, com construção de um país que tem a escravização, a Thaís questionou, disse, olha, a gente precisa de autores também que coloquem pessoas negras em outros espaços. Vou te pedir, Ana, por favor, para trazer a matéria que fala sobre a denúncia da Thaís por a Globo. O Compliance, para quem não sabe, gente, é um grupo que é como se fosse o RH ali da Globo. É um grupo que fala sobre as diretrizes da empresa, tem regras, as políticas da empresa. Então, quando você leva para o Compliance, é como se você estivesse levando ali para o RH. A Thaís Araújo, ela deu queixa formal contra a Manuela Dias em relação a Vale Tudo. Eu acho que eu falei o nome Ruth, não foi? Mas é Raquel o nome da personagem, perdão, pessoal. Alguém comentou aqui, daí trocou a gêmea de nome. Raquel e Ruth. Exatamente, entrou na novela na minha cabeça, Ruth e Raquel, inclusive que, né, enfim, né, a atriz interpretou Raquel nesse remake. Eu vou te pedir para descer um pouquinho a matéria, Ana, por favor, estou lendo pela tela. E aqui, né, a personagem, né, a Manuela Thaís, e a informação que foi trazida por alguns portais aí é que a reclamação teria sido feita após uma discussão entre as duas sobre as mudanças no rumo da personagem. A atriz alegou que Raquel sofria demais e acabou perdendo o espaço como protagonista na trama. E a autora do remake, por sua vez, também fez queixa contra a atriz por quebrar o código de ética. E o caso segue investigação interna na Globo. E aí, qual foi a reclamação que a Thaís fez? Eu acho que a Thaís foi super polida, e vou te pedir, Ana, para trazer a matéria, o que a Thaís fala sobre a personagem, porque é uma crítica
extremamente necessária sobre a construção de personagens na atualidade, na novela brasileira. E eu gostaria de dizer uma coisa, eu conheço a Manuela Dias, porque, sobretudo, inclusive pela baiana, sei de onde ela saiu, sei de onde ela bebeu, a Escola de Comunicação da UFBA, que não é uma das mais diversas do país, deveria dizer isso, já começamos por aí. No entanto, a Thaís Araújo, ela é uma das referências de atrizes negras no país. E a primeira atriz negra que eu vi contracenando na tela da televisão foi a Thaís Araújo. Eu não lembro qual foi a novela, mas, se eu não me engano, foi um remake ou foi uma repescagem, alguma coisa assim, da Chica da Silva. Acho que foi o remake da Chica da Silva que passou. Foi a primeira mulher negra assim, que eu vi como protagonista, e foi Chica da Silva, ou seja, mulher escravizada, mas uma personagem muito bem feita pela Thaís. E olha o que ela fala sobre personagens negros, por favor. Vamos lá. A Raquel voltar a vender sanduíche na praia, eu recebi, confesso, com susto, porque não era a trama original, né? Então, para mim, a Raquel ia numa curva ascendente. Na original, ela só fica cada vez mais poderosa, cada vez mais rica. Cada vez mais rica. Apartamento belíssimo. Apartamento imenso. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, ué, vai voltar pra praia, gente? Então, primeiro também um susto. Aí eu entendi que também, falar, ok, a Manuela está escrevendo uma parte da história que é a parte que ela escolheu escrever. Então, vamos embora fazer, né? As redes sociais têm repercutido muito a revitimização dessa mulher nesse papel de uma mulher negra que sofre. Sentiu isso com a Raquel? É difícil falar isso, porque, assim, como telespectadora, assim, eu também tinha a esperança e gostaria muito de ver, assim, como mulher negra, como artista negra, de ver uma outra narrativa sobre mulheres negras, né? Quando eu peguei a Raquel para fazer, eu falei, cara, essa é uma narrativa dessa mulher que é a cara do Brasil, e ela vai ter uma ascensão social a partir do trabalho, e vai ser linda, e ela vai ascender, e ela vai permanecer, e isso vai ser uma narrativa muito nova do que a gente vê sobre representação da mulher negra. Na nossa conversa no passado, antes da novela estrear, que você falou exatamente sobre isso. Eu tinha essa esperança. que essa nova versão da Raquel podia dar esse novo significado. Eu tinha muito essa esperança. Confesso que eu tinha. Então, quando eu vejo que isso não aconteceu, e eu confesso que eu, como artista que quer contar uma nova narrativa de país, sabe, e através da dramaturgia proporciona isso, eu confesso que eu fico triste e frustrada, assim, porque a gente está pronto para esse tipo de narrativa, né? É uma coisa, a gente está pronto, a gente quer se ver nesse lugar, é urgente que a gente se veja nesse lugar. Eu acho que a Raquel tinha todas as possibilidades da gente contar essa nova narrativa dessa mulher. Então, quando eu vejo, eu falo, ai meu Deus, não vai ter. Não vai ter. Aí eu tenho que lidar com a realidade que me cabe, que é a intérprete de uma personagem que não é escrita por mim. Cara, eu vou fazer isso com a maior dignidade possível, sabe? E muito com respeito enorme a todas as mulheres que a Raquel representa. Eu acredito nessa mulher negra que trabalha para manter uma família, que quer ascender socialmente, que se dedica, que é uma mulher séria, capaz, competente. Então, eu vou nessa toada aí, ó, até o final. Pode. Pois é. Foi muito interessante o que ela trouxe. Sim. E é isso, né, quando ela faz essa frase, não é muito padrão da Thaís fazer, não, tá? A Thaís não é uma atriz que geralmente critica autores, que fala, né, da novela, pelo contrário, ela foi super, super gentil. Em momento nenhum ela disse que a Manuela estava errada, ela só disse que é necessário que as pessoas também vejam pessoas negras em outras esferas, em outros estados, ali, a modificação do status quo que é extremamente necessária na nossa sociedade, que ela é isso. Então, ela traz o clamor dela também como atriz e como espectadora, e vai lembrar uma coisa, a novela já estava escrita, por mais que a Manuela Dias tivesse possibilidade de fazer modificação como fez, a novela já estava escrita, então ninguém esperava que no remake ela colocasse novamente uma pessoa que já estava em ascensão social para a pobreza. E isso foi apontado pelas pessoas que usam redes sociais como racismo. E aí as pessoas podem até dizer, eu tenho certeza que muita gente vai dizer, mas eu acho que a Thaís é vaidosa, eu acho que não tem racismo nisso. E a gente precisa lembrar de uma coisa,
toda vez que o racismo ele opera de muitas formas. E no Brasil, eu gosto muito de algumas leituras, e eu amo alguns autores, um deles é o Abdias Nascimento. O Abdias Nascimento deu uma entrevista em 2010, que ele fala sobre o mecanismo do racismo no Brasil. E ele fala que no Brasil o racismo é covarde, Ana. Ele cita a covardia, que ele diz que no Brasil o racista ele não se apresenta, e ao não se representar, eu vou ler exatamente o texto que ele traz, que não se apresentar esse racista, ele não faz autocrítica. E isso é importante que a gente entenda, entre aspas. O racismo no Brasil se caracteriza pela covardia. Ele não se assume e, por isso, não tem culpa nem autocrítica. Costumam descrevê-lo como sutil, mas isso é um equívoco. Ele não é nada sutil, pelo contrário. E aí, o Abdias ele continua dizendo que é um racismo perverso, porque é exatamente isso. Ele existe, mas ninguém pratica absolutamente nada para mudar a questão racial no país, e as pessoas também não assumem que praticam. Concordo, Xandra. Eu gostei muito desse corte da Dai e eu acho extremamente complicado reduzir isso. É uma questão identitária. Não, a Thaís fez uma reclamação, o negócio virou bate-boca e isso virou um problema no compliance da Globo, que aí vai ser o meu corte que eu vou mostrar para vocês, que aí eu não vou entrar na questão racial necessariamente, mas como a mídia corporativa se apropria da pauta da luta antirracista, da luta das minorias. E vamos ouvir mais um pouquinho a Daiane, vamos lá. Com a perpetuação da desigualdade, dessa mentalidade de status quo. Então, quem é o racista? A Lélia Gonzalez, inclusive, tem um texto na década de 80 que ela questiona quem é racista, né? Porque se o racismo ele existe, mas as pessoas não falam que são, quem é o racista? Então, é necessário que a gente faça esse questionamento, esse confronto, e aí a branquitude, por causa do seu status quo, não gosta de ouvir que está, de alguma forma, incorreta. Porque admitir que você está incorreto significa admitir que você vai perder seu status, que você vai precisar ceder espaço, que você vai perder o seu lugar de poder. E quem quer perder o lugar de poder? Acho que ninguém, gente. Ninguém quer perder seu status de poder, ninguém quer perder seus privilégios. Por isso que é uma luta árdua. Logicamente, isso está em investigação internamente na Globo. Não foi a primeira vez que a Manuela foi apontada como uma pessoa problemática em relação à forma que os negros são colocados, porque a gente espera, talvez seja essa tal autocrítica. A Manuela, quando ela deu entrevistas, ela inclusive chegou a dizer que ela não acompanhava a repercussão da novela, porque, né, botou assim, pensou que estava em Nárnia, né, não, porque eu estou trabalhando muito, não estou acompanhando o que está acontecendo. Enfim, viu, Ana, fica com você. É isso, Nai. Veja, eu não vou colocar na tela, porque não é uma questão pessoal, mas alguém comentou assim, isso é um momento caras, né? Porque a gente está falando de novela. E é um assunto importantíssimo. Enfim, e isso é uma coisa que é muito profunda, né? Como a gente olha para essas coisas, aí me pega na questão artística, né? Como a gente olha para as coisas e diz, mas isso não importa, é só uma 23 novela. pila, gente! E puxa, quantas vezes no ano do Senhor de 2025 a gente ainda tem que dizer que representação importa. Representação é o que cria o imaginário é o que cria a realidade. A gente constrói a realidade a partir daquilo que a gente consegue ou não consegue imaginar, né? E é muito fácil a gente dizer que isso é uma bobagem, é ego da atriz ou o que for, quando não é, quando a gente está acostumado a se ver representado o tempo inteiro, né, Dai? Quando a gente está acostumado com o Defoe ser uma pessoa branca, é muito fácil você dizer, mas por quê, né? Por que isso é tão importante? É importante porque você já tem, né? Então, quando alguém aponta, bom, pare e ouça. Aí, a outra questão né? Achei muito interessante você trazer a fala do Abdias. Veja, quando você aponta, né, que há um racismo covarde, né, que não se apresenta como tal, você não está falando, olha lá,
a Manuela Dias foi racista, vamos bater nela, vamos, né, vamos linchá-la virtualmente. Aliás, nem a Thaís está dizendo isso, ela foi, como você bem pôs, muito bem polida, né? Fazer uma Não, crítica. é como ela está construindo o personagem, eu sou atriz, eu vou interpretar, né, até o final da melhor forma possível. Mas ela também tem direito de dizer, olha, né, o caminho que esse personagem levou aqui não foi legal, né? E essas são as consequências desse caminho ter sido escolhido. E isso é muito importante mesmo, né? A gente tem... eu faço um paralelo quando você fala isso, eu penso muito na questão da infância, que é o que eu acompanho muito, né? Todo mundo é contra o abuso sexual infantil, mas ninguém conhece um abusador, né? Todo mundo, não, eu sou contra o racismo, mas ninguém jamais admite que tem atitudes racistas ou que, no mínimo, se beneficia do racismo estrutural. Enquanto a gente não for capaz de reconhecer isso, e aí eu estou dizendo a gente branco não for capaz de reconhecer os privilégios que tem, o quanto se beneficia do racismo estrutural, o quanto de racismo tem nas ações do dia a dia, nas presunções, nas escolhas artísticas que a gente faz, né? Enquanto não for capaz de baixar a cabeça, a gente é racista e é parte do problema. Né? E é isso. Obrigado, Enquanto Aline. a gente não for capaz de olhar isso e fazer essa autocrítica, não acontece, né? Porque a gente nega, a gente rejeita de cara e não é capaz de dialogar a respeito disso. O Vale Tudo começou sendo ruim que, tipo, a Odete Roitman não morreu, né, pô? Aí é fogo. E aí, tá lutando contra o racismo, de fato? Quando a gente não é capaz de fazer isso, a gente tá lutando contra ou tá lutando a favor? Fica aí o questionamento. Espero que essa questão seja analisada e seja analisada com cabeça, com seriedade, e a seriedade que a arte merece. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.